Olá, boa tarde. Hoje é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Uma data importante para chamar a atenção da sociedade sobre a importância de ser doador. No ano passado foram realizados mais de 7.400 transplantes no Brasil. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre os avanços trazidos pela legislação e o que a gente pode fazer para aumentar o número de doadores no país. Mas esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, convoca audiência pública sobre a abertura de novas vagas em cursos de medicina por instituições particulares. As entidades convidadas e outros interessados podem se inscrever até o dia 3 de outubro. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação para combater crime de uso indevido de informação privilegiada contra o mercado de capitais. E ainda, eleições 2022. Aplicativo Boletim na Mão do Tribunal Superior Eleitoral permite conferir o resultado de qualquer sessão eleitoral. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, convocou a audiência pública sobre a abertura de novas vagas em cursos de medicina por instituições particulares. Gilmar Mendes é relator em uma ação que tramita na Corte e que questiona a necessidade de chamamento público para universidades interessadas em ofertar a formação. A exigência do chamamento público para a criação de novos cursos foi estabelecida por uma lei de 2013. A Associação Nacional de Universidades Particulares entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contra decisões judiciais que afastaram a norma que obriga o Ministério da Educação a analisar a criação de vagas em cursos de medicina por universidades particulares. A associação pede também que sejam suspensos 180 processos sobre o tema que tramitam na Justiça. Para ouvir as partes interessadas no caso, especialistas no assunto e a sociedade, o ministro Gilmar Mendes vai promover uma audiência pública. As entidades convidadas e outros interessados podem se inscrever até o dia 3 de outubro. A relação de inscritos habilitados a participar vai estar disponível no portal do Supremo Tribunal Federal a partir de 10 de outubro. As informações podem ser encaminhadas pelo e-mail adc81audiência@stf.jus.br. A previsão é que a audiência pública ocorra no dia 17 de outubro e vai ser presidida pelo próprio ministro. O encontro vai ter transmissão da TV Justiça e da Rádio Justiça. E falando em audiência, o Supremo Tribunal Federal realizou mais uma audiência de conciliação para tratar do ICMS. O encontro nesta segunda-feira teve como objetivo entender a composição do preço da energia elétrica. Representantes da ANEEL foram convocados para explicar quais são os encargos que incidem sobre a energia elétrica. Isso porque os estados defendem a inconstitucionalidade da Lei Complementar 194, que alterou a Lei Candir, que passou a prever a não incidência do ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos vinculados às operações com energia elétrica. Já a União argumenta que não se pode cobrar ICMS na transmissão e distribuição de energia, porque o fato gerador do tributo seria a energia elétrica em si. Esta é a quarta reunião entre representantes dos estados e da União no STF, convocada pelo ministro Gilmar Mendes para discutir a questão do ICMS. O objetivo é entrar em um acordo sobre a possibilidade de levar ao Congresso Nacional proposta de alteração legislativa para que estados possam escolher a modalidade de alíquota do imposto. O grupo tem até 4 de novembro para concluir os trabalhos. Lembrando que a próxima reunião está marcada para 11 de outubro, a partir das 2 horas da tarde. O encontro vai ser virtual e vai contar também com a presença de vários especialistas. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é válida a gratificação por dedicação exclusiva na Procuradoria-Geral do Espírito Santo. Os detalhes da decisão você confere com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A legislação do Espírito Santo garantiu aos procuradores
optantes do regime de dedicação exclusiva o pagamento da gratificação de 30% do subsídio. A escolha por esse regime implica no aumento da carga horária de trabalho de 30 para 40 horas semanais. Impede o procurador de exercer a advocacia, qualquer atividade administrativa ou judicial e o proíbe de fazer assessoria e consultoria. Nestes casos, a única atividade permitida fora das atribuições institucionais é o magistério. Esse bônus foi questionado no STF por uma ação apresentada pelo Procurador-Geral da República. O caso foi analisado pelo plenário virtual e todos os ministros seguiram o voto do relator, ministro Edson Fachin, que entende legítimo o direito do servidor público receber parcela remuneratória, além do subsídio, quando trabalhar em condições diferenciadas. Para o Supremo, a legislação do Espírito Santo não conflita com a Constituição Federal, já que a gratificação, além de remunerar o aumento da carga horária, foi instituída com o objetivo de compensar os procuradores do Estado que fizeram a opção pelo regime de dedicação exclusiva. Faltam 5 dias para as eleições. Por meio do aplicativo Boletim na Mão, o eleitor vai poder acompanhar a conferência dos resultados de qualquer sessão eleitoral e comparar com os dados divulgados na página do Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral disponibiliza ferramentas que facilitam o acesso público ao resultado das eleições. O aplicativo Boletim na Mão permite que qualquer pessoa faça a conferência por meio da leitura do QR Code disponível no boletim de urna. No documento, é possível confirmar o total dos votos registrados em cada urna eletrônica em determinada sessão eleitoral. O aplicativo também possibilita que mesários, auxiliares, fiscais de partidos e eleitores em geral possam constatar a integridade das eleições ao realizar a verificação da correspondência com os resultados totalizados e divulgados na internet pelo TSE após a votação. O app é um instrumento que contribui para aumentar ainda mais a transparência das eleições e acelera a divulgação do resultado da votação nas urnas. O aplicativo Boletim na Mão está disponível gratuitamente nas lojas virtuais Google Play e também na App Store. Hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a importância de ser um doador. Voltamos já já. As urnas eletrônicas usadas nas eleições são objeto de análise periódica realizada por partidos políticos e por diversas entidades nacionais e internacionais, e elas sempre se mostraram seguras. O Brasil tem um sistema confiável de votação para a escolha de seus representantes políticos. Isso se deve, em grande parte, às urnas eletrônicas, que são confiáveis e que servem de modelo para o mundo. Hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. O Brasil tem o maior sistema de doação e transplante do mundo. Segundo o Ministério da Saúde, só no ano passado foram realizados mais de 7.400 transplantes. Em 1994, a Rosane acompanhou de perto o drama da família para cumprir o desejo do pai. Seu Antônio Rufino morreu aos 56 anos de idade, após sofrer um derrame. Ele sempre havia manifestado a vontade de doar os órgãos. Ele sempre dizia isso, e como a minha família também, todo mundo concorda, né, e é a favor da doação de órgãos, então era algo muito natural para a gente nas nossas conversas em casa. Mas a burocracia do hospital por pouco não impediu a realização do último pedido de seu Antônio. A dificuldade foi o hospital disponibilizar o profissional para fazer a retirada das córneas. Após o falecimento dele, o médico avaliou e o único órgão que poderia ser retirado para doação eram as córneas, né? Então, nós ficamos aguardando. Depois da avaliação do médico, nós ficamos aguardando o profissional que viesse fazer a retirada das córneas. E foi muito demorado. 3 anos depois, uma lei foi aprovada para evitar
evitar problemas como esse. A Lei dos Transplantes de 1997 criou o Sistema Nacional de Transplantes. O procedimento passou a ser centralizado pelo Ministério da Saúde de forma integrada com estados, Distrito Federal e municípios, para que não haja demora ou perda de órgãos. O sistema ele é absolutamente essencial para a organização do transplante do Brasil, porque ele é uma central, é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, é uma das secretarias do Ministério, vinculado a uma das secretarias do Ministério, que organiza todo o processo no Brasil. Em 2017, outra mudança. O Sistema Nacional de Transplantes foi regulamentado pelo Decreto 9.175. A norma estabeleceu novos critérios para o consentimento de doação. As constantes mudanças na legislação têm dado resultados. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado, foram realizados 7.473 transplantes de órgãos em todo o país. Os órgãos mais transplantados são rim, fígado e coração. Mas, apesar dos avanços, muitas pessoas ainda resistem em doar. A gente precisa aumentar o número de doadores e grande parte deles é perdido nesse processo de aceite da família. Doem os órgãos porque vocês estão transferindo aquilo para salvar outras vidas. Como a de seu Benedito, desde os 18 anos ele luta contra insuficiência renal. Chegou a receber um rim da irmã, que garantiu uma qualidade de vida por mais de 10 anos. Mas em 2010, o órgão teve de ser retirado por rejeição. Hoje, seu Benedito tem apenas 10% da capacidade renal e, por isso, voltou para a fila de transplante. Ele faz hemodiálise 3 vezes na semana. Eu estou vivendo porque estou vivendo, mas é muito doído. E o doador tem que pensar assim, porque salvar uma vida, né? Bom, e para falar agora sobre o assunto, eu converso ao vivo, de forma remota, com o advogado e vice-presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB do Distrito Federal, Dr. Fabrício Reis. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso, ainda mais nesse dia tão importante para a gente chamar a atenção da sociedade, né, para a importância da doação. Bom, a gente já apresentou na reportagem, doutor Fabrício, que nós temos uma lei que versa sobre a doação de órgãos e tecidos no Brasil, 9434, em vigor desde 97. Então, legislação não falta, a Constituição também versa sobre o assunto, mas o que falta na avaliação do senhor? Já que o judiciário, a gente já tem esse fenômeno também da judicialização da saúde, falta mesmo seria a conscientização? Então, nós temos, de fato, um arcabouço jurídico interessante, né? Então, nós temos leis, previsão constitucional, temos também resolução do CFM. Então, nessa questão legal de regulamentação, nós, de fato, temos grandes avanços, como até a própria reportagem mostrou. Contudo, o que a gente pode observar é que o grande desafio da questão do transplante, de doação de órgãos, grande parte das vezes, o acesso à informação e a conscientização da população. Então, a gente tem os principais pontos, os principais motivos que acabam impactando na baixa adesão da população nessa cultura de doação de órgãos, sempre parte dessa premissa de entendimento, de esclarecimento de como que funciona, de como que se dá a doação de órgãos, como que se dá de fato a morte encefálica. Então, essas questões mais técnicas e a falta de esclarecimento acabam muitas vezes criando alguns sensos comuns negativos em relação à doação de sangue e uma certa resistência, um certo preconceito por parte da população, né? Vamos aproveitar a oportunidade, então, desmistificar aqui uma questão que diz respeito à autorização da família, né? Antigamente a gente tinha até lá na identidade, né? Se a pessoa era doadora ou não, e aí hoje, salvo engano, não tem mais essa medida, né? Mas cabe à família autorizar lá na hora do óbito, essa regra não mudou, é válida ainda hoje, doutor? Então, a própria lei da doação, ela determina em alguns de seus artigos que cabe à família, né, seja cônjuge, filho, a depender do grau de parentesco até 4º grau, decidir como é que será destinado os órgãos desse paciente que veio a óbito, né? Então, nós temos, de fato,
essa manifestação de vontade na nossa carteira de identidade, se a gente é doador, sim ou não, mas no final das contas acaba que é a família que vai decidir. Mas, claro, Rafaela, que tem formas da gente deixar expresso, deixar mais patente a vontade desse paciente. Pode ser por uma declaração do próprio paciente no prontuário, falando que ele tem desejo de doar os seus órgãos, ou até mesmo alguns instrumentos jurídicos que são bem desconhecidos para a população, como o testamento vital, onde o paciente ele deixa muito claro, muito bem estabelecido, esse seu desejo e a sua vontade de ser doador de órgão. E aí o paciente ele precisa constituir um advogado para fazer isso? Ou é simples, ele preenche ali uma documentação, vai no cartório e deixa com a família, comunica a quem? Bom, eu sempre sugiro que esse paciente procure, de fato, um advogado especializado para poder fazer um documento claro, objetivo, dentro dos ditames legais. Afinal, esse é um documento muito importante, ele não pode ser feito à revelia dos limites legais, né, que são vários, né? Então, eu sempre sugiro, então, buscar um advogado que seja especializado no direito à saúde, direito dos pacientes, para que possa auxiliar esse paciente na confecção desse documento, que não se limita só à questão de doação de órgãos, é importante frisar, mas sim de todos os desejos do paciente, de como se dará um tratamento, como se dará continuidade, ou como se lidará com uma doença, caso esse paciente, por exemplo, não esteja mais consciente, esteja em coma, ou até ver óbito. Então, é um documento bem amplo. Olha só, doutor, algumas pessoas têm medo, né, de autorizar a doação ali, achando que o equipamento vai ser desligado do seu parente, que já está ali numa condição já muito sensível de saúde, ou também com medo de tráfico de órgãos. A legislação e todo o sistema do Ministério da Saúde que cuida da fila da autorização e tal, a unidade central lá do Ministério, né, a gente tem órgãos fiscalizadores e mecanismos para coibir esses eventuais, esses casos que a gente nem tem situação aqui no Brasil de tráfico de órgãos, né? Isso não é comum aqui no nosso país. Então, acho que para a gente finalizar, aproveitar o espaço também para deixar uma mensagem nesse sentido. Temos aí, então, dois sensos comuns, né, Rafaela? Primeiro, essa questão do tráfico, né? O sistema brasileiro ele é referência no mundo inteiro, né? Então, o SUS é uma grande referência na questão de doação de órgãos também, né? Tanto é que, como você mesmo falou, a gente não vê notícias de tráfico de órgãos aqui no Brasil. É coisa muito rara, muito pontual. E ainda quando acontece, a gente ainda fica assim, nossa, nem parece ser verdade, né? Porque, de fato, o nosso sistema ele é muito bem controlado, muito bem regulamentado. E a questão desse medo dos pacientes, dos familiares, da questão da morte, de desligar aparelho, alguma coisa do tipo, como eu falei numa resposta anterior, um desses sensos comuns negativos que se cria sobre a questão da morte cefálica e da doação. Porque, de fato, a morte cefálica ela tem um protocolo para ela ser caracterizada, né? Não basta simplesmente um enfermeiro ou um médico estar ali falar que aconteceu e se dar por satisfeito. Pelo contrário, o CFM ele tem uma resolução que determina que a morte cefálica ela tem que ser confirmada por 2 médicos que não fazem parte da equipe de atendimento daquele paciente, então são terceiros, né, naquela relação, e também tem que ser realizado alguns exames obrigatoriamente, que seriam um eletroencefalograma e uma angiografia cerebral. Esses 2 exames, eles vão mostrar que aquele cérebro não tem mais uma atividade elétrica, não tem mais impulsos, nem nenhuma forma de atividade. Então, não basta uma mera declaração de qualquer pessoa. Tem todo um protocolo muito rígido e muito específico para ser seguido para garantir, de fato, que aquilo aconteceu, né? É um ato de amor, né? Não custa nada que as pessoas se conscientizem. Muito obrigada pela participação do senhor mais uma vez. Boa tarde, até a próxima. Até a próxima, boa tarde. E você vai ver a seguir no próximo bloco, com autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação para combater crime de uso indevido de informação privilegiada contra o mercado de capitais. Os detalhes em instantes, voltamos já já. Poucos sistemas eleitorais em todo o mundo reúnem a confiabilidade do nosso, comandado pela Justiça Eleitoral, com extremo rigor e respeito às regras democráticas. A urna eletrônica é um símbolo da excelência do serviço prestado por ministros, ministras e pelo corpo técnico do Tribunal Superior Eleitoral, desde meados da década de 1990. E ela passou por diversas provações. É testada a cada eleição e respondeu com eficiência, sem que haja nenhum registro ou indício de fraude.
Com a autorização da Justiça e colaboração do Ministério da Economia, a Polícia Federal deflagrou uma operação hoje de manhã. O objetivo foi combater crime de uso indevido de informação privilegiada contra o mercado de capitais. A Justiça determinou o cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, São Caetano e Campinas, no interior paulista e em Goiânia. A investigação começou em fevereiro deste ano, motivada por suspeitas de que operações na Bolsa de Valores teriam sido feitas com base em informações privilegiadas. Por meio das operações no mercado de capitais, com indícios de irregularidades, também foram identificados os investidores suspeitos. A estimativa da polícia é que um único investigado teria obtido lucro ilegal de mais de 3 milhões de reais. O uso indevido de informação privilegiada é considerado crime contra o mercado de capitais. A pena varia de 1 até 5 anos de reclusão, além de multa de até 3 vezes o valor da vantagem ilícita. A Polícia Federal concluiu a investigação sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos e indiciou 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal. Eles foram afastados da função. Genivaldo morreu durante uma abordagem da PRF em Sergipe no mês de maio. A investigação da Polícia Federal indicou que a morte de Genivaldo Santos ocorreu por asfixia e impossibilidade de defesa. Diante disso, a PF indiciou 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal por abuso de autoridade e homicídio qualificado. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público Federal, que deverá analisar o documento dentro de 15 dias e oferecer denúncia à Justiça. Genivaldo de Jesus Santos morreu durante uma abordagem de policiais rodoviários federais no dia 25 de maio. O homem, de 38 anos, foi parado pela PRF na BR-101 em Umbaúba, interior de Sergipe, por pilotar uma moto sem capacete. Ele foi colocado no porta-malas de uma viatura da PRF, onde foram lançados sprays de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo. O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho assinaram um termo de adesão ao projeto Liberdade no Ar, do Ministério Público do Trabalho. A iniciativa combate o trabalho análogo à escravidão. Em todo o mundo, existem cerca de 12 milhões e 300 mil pessoas em situação de trabalho forçado. 2 milhões e 400 mil delas foram vítimas de tráfico de pessoas. A estimativa é da Organização das Nações Unidas. Atenta a esta prática criminosa e degradante, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho assinaram um termo de adesão ao projeto Liberdade no Ar, iniciativa do Ministério Público do Trabalho voltada a ações de prevenção ao tráfico de pessoas e ao trabalho em condição análoga à escravidão. O nosso tribunal resolveu comprar essa ideia do Ministério Público e com essa adesão, nós juntamos a força do trabalho anteriormente desenvolvido pelo Tribunal da Justiça Social, com o apoio do Ministério Público, haveremos de, pelo menos, diminuir essa chaga que ainda existe no nosso país. O tráfico de pessoas é o terceiro negócio ilícito mais lucrativo do mundo, atrás apenas dos tráficos de drogas e de armas. Lançado em 2020, o projeto conta com parceiros como o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, a Agência da ONU para Migrações e a Organização Internacional do Trabalho. Somente na operação de combate ao trabalho escravo realizada pelo Ministério Público em julho, 337 pessoas foram resgatadas em 22 estados do Brasil e no Distrito Federal. As ações ocorreram principalmente em portos, rodoviárias e aeroportos e visam chamar a atenção para que a população observe e denuncie comportamentos suspeitos que coloquem em risco a vida das pessoas. São sinais sensíveis. Por exemplo, que a pessoa está muito calada, que a pessoa geralmente baixa a cabeça, não levanta, a pessoa fica assustada e sempre acompanhada de alguém. Geralmente as mulheres são vítimas preferidas. A parceria visa ampliar esforços e aprimorar o intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências entre as instituições.
A sede da Justiça do Trabalho em Brasília e os 24 tribunais regionais do trabalho devem atuar como pontos de divulgação do projeto Liberdade no Ar. Conscientizar é a parte fundamental, porque infelizmente as ações indenizatórias de repressão elas ocorrem após a chaga, ou seja, após a ocorrência, após as pessoas terem passado por essa circunstância tão ruim para suas vidas. Então a parte de informação ela é essencial, tanto para a prevenção quanto para evitar que alguém se submeta a uma condição dessa natureza. As denúncias de escravidão humana podem ser feitas pelo Disque 100 Direitos Humanos. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Até lá.